A segunda forma do ato penitencial do tempo do advento diz assim: Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende piedade de nós. Senhor, que sois o refúgio dos fracos, tende piedade de nós. Senhor, que sois a esperança dos pecadores, tende piedade de nós. Então veja, coloca-se nesse segundo conjunto de fórmulas que Cristo defende os pobres, é refúgio dos fracos e esperança dos pecadores. Então se coloca aquela condição do ser humano de miséria, de pobreza, de fragilidade, a necessidade de salvação. A maior miséria que o ser humano possui é a miséria do pecado. Então, a primeira coisa da qual Cristo vem nos libertar, nos salvar, nos redimir é da escravidão do pecado, que é a mãe de todas as escravidões. O ser humano só maltrata o outro, oprime o outro, deixa o outro na miséria, é egoísta. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele é escravo do pecado. Na medida em que ele for escravizado do pecado, ele faz o mal. Na medida em que ele se liberta da escravidão do pecado, só Cristo pode nos libertar do pecado, então ele se torna uma pessoa melhor, mais justa e fraterna, e o mundo se transforma. Então, a esperança dos pecadores é a esperança da salvação. Cristo veio para perdoar, nos libertar, tirar da escravidão do pecado. Ele é refúgio dos fracos, a nossa fragilidade, a nossa dor, a nossa enfermidade, a nossa doença é acolhida em Cristo. Os evangelhos mostram essa compaixão e essa misericórdia de Cristo por todo aquele que sofre, independente se ele foi responsável ou não por estar naquela condição. Então Cristo é esse refúgio das nossas misérias, das nossas enfermidades, de tudo aquilo que nos faz sofrer. Saiba, isso tem espaço no coração de Cristo. Depois ele é defensor dos pobres, né? Nossa Senhora, né? Muita gente fala assim, nossa, que a igreja tem nada a ver com os pobres, não tem que defender os pobres, etc. Muito pelo contrário. Nós vemos Jesus matando a fome, matando a sede, acolhendo os pobres, curando os doentes, todos aqueles que eram miseráveis naquele tempo. Ele é defensor dos pobres. A pior pobreza que a pessoa pode ter é a pobreza do pecado, mas também tem a pobreza material. Não é porque existe o céu e a vida eterna que se justifica a injustiça e a miséria das pessoas nesse mundo, né? Então, Jesus é defensor dos pobres, e por isso que o Santo Padre o Papa Bento XVI, ao abrir a conferência de Aparecida, aqui em 2005, salvo engano, no discurso inaugural ele vai dizer que a opção pelos pobres é uma opção cristológica, não é uma opção ideológica. É porque Cristo optou por cuidar prioritariamente dos pobres e marginalizados, assim também o discípulo e discípula de Jesus, a igreja deve trilhar também o mesmo caminho.